Croquete, gravando. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estou aqui com meu queridíssimo Wallace Modesto, professor, e divide comigo lá o trabalho no Colégio Estadual Comendador Soares. Seja bem-vindo, Wallace, aqui no canal do Peter Sana. Hoje nós vamos falar sobre a dissertação de mestrado do Wallace, que também implica em ter grande parte na produção social dele, né, no nível de movimentos sociais, a participação política dele na comunidade, tendo em vista hoje Duque de Caxias e o movimento hip hop, né? Essa nossa conversa, esse bate-papo aqui hoje tomou o título de Duque de Caxias, o hip hop e os novos conceitos de masculinidade. Nós estamos vivendo um momento de grandes conquistas no cenário político, claro, também grandes derrotas, mas nós nos mantemos aqui na luta, na resistência. E o Wallace, como um grande agente dessa resistência, que produz conhecimento acadêmico, que produz resultados, de fato, dentro da escola, está aqui hoje para fazer esse bate-papo comigo. Seja bem-vindo, Wallace. Valeu, obrigado pelo convite. Primeiro, fiquei muito feliz quando você fez o convite, porque a ideia de trazer esse debate voltado para a Baixada Fluminense é necessário para a gente pensar esses corpos, pensar essas pessoas e pensar como a gente age dentro desse contexto. Eu sou o Wallace, tenho 30 anos, sou professor de português e espanhol. Me considero bissexual, mas eu gosto da lógica não hétero, não sou hétero. A única coisa que eu não sou é hétero. Negro, sou cria da Baixada Fluminense, já estive ali em alguns contextos da Baixada Fluminense, também tendo nesse lugar. Sou oriundo da escola pública, e isso em todos os níveis de educação, né? Tanto na educação básica, quanto na educação superior, quanto na pós-graduação. Entendo a lógica do meu trabalho e da minha atuação ali a partir da perspectiva negra que eu assumi dentro da universidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar como que o meu trabalho, o meu desenvolvimento de sala de aula, ou aquilo que eu me envolvo fora da sala de aula, também pensar essas lógicas de letramentos fora do contexto escolar, é necessário e como isso age na vida das pessoas. Então, no primeiro momento lá na graduação, eu fui pensar o material didático, né? Como eu lido dentro da sala de aula com aquele material, o que aquele material traz para o alunado que está ali dentro. Na pós-graduação, na especialização, continuei pensando nesse material didático, agora para o viés da escola particular, porque a gente sabe que ali dentro daquele contexto, geralmente tem poucos alunos negros, e naquele contexto a gente entende que ainda assim o ensino é mais eurocentrado ainda, né? Pensando o público-alvo da escola particular. E no mestrado, minha ideia era trabalhar o letramento racial crítico dentro da aula de espanhol, mas com o contexto pandêmico, fui pensar masculinidade no hip hop, que já era uma ação que eu fazia ali com o projeto Lá na Tampa. Então, esse é basicamente o arcabouço teórico que forma essa pessoa que é o Wallace Modesto. Bom, muito legal ter o teu depoimento, né? E a gente vai entrar em alguns pontos aqui que trazem o seu exemplo, né? Enquanto um militante negro da Baixada Fluminense, como você disse, oriundo desse meio, que é cercado de pobreza, cercado de necessidades, né? Praticamente abandonado pelo Estado, em que somos nós mesmos que construímos essa diversidade, né? Essa atuação e principalmente a resistência. Esse meu projeto envolve memória e história da Baixada Fluminense, tendo em vista todo o cenário de resistência, né? E entrando aqui mais especificamente na sua dissertação, que eu tive o prazer de ler e assim fiquei extremamente emocionado com o seu depoimento de vida, né? Com aquilo que você transborda, que principalmente na introdução em que você coloca, né, uma pessoalidade gigantesca. Isso me deixou bastante comovido, porque é uma pessoa que tem lugar de fala, que é da Baixada Fluminense, assim como eu, e que tem tantas questões que compartilham com muitas pessoas da Baixada Fluminense, tantas dificuldades, né, que você enfrentou,
e que você transpôs. E assim, tratando desse assunto da negritude, né, hoje tão em alta, graças ao espaço que foi conquistado com muito suor e com muito sangue, esse espaço participativo que a gente vê hoje necessário, né, para ter um lugar de fala nos principais locais de não só de entretenimento, de cultura, mas os espaços acadêmicos também. Você fala na sua dissertação que tornar-se negro não é só nascer com certa tonalidade de melanina, né? Mas é preciso se apropriar do que é ser negro, incluindo a totalidade da posição social e das imposições sociais para quem é negro, né? Você tem essa percepção de que existe uma necessidade de um letramento racial, né? Que eu acho que você está tratando aqui, de você entender-se como negro na sociedade e não simplesmente reproduzir conceitos da Europa, né, que foram trazidos a ferro e fogo para cá, e isso já é um ato de resistência. Como é que você entende isso, trazendo a sua dissertação aqui para o nosso bate-papo? Então, no contexto da educação básica, eu passei por aquele contexto numa lógica, e aí eu posso falar efetivamente, passei em branco, né? No sentido mais literal da coisa, passei em branco. Porque a temática não era tratada ali, o racismo não era tratado naquele lugar, a lógica da negritude não era tratada naquele lugar. Então, eu me lembro, em algum momento, um professor discutindo com um amigo meu, e ele fala que, além de ser negro, é gay e que vai sofrer muito na vida. Aquilo começou a... Por quê? O que isso está configurando na vida dessa pessoa que isso vai trazer alguma coisa? Então, na graduação, só em 2011, dentro da universidade, que eu fui me pensar naquele contexto, pensar a lógica racial, de gênero, de sexualidade, enfim. Fui pensar como era esse corpo que eu estava levando para a sala de aula, porque você tem um corpo lá na frente do quadro, na frente dos seus alunos, que já é basicamente uma representatividade. Porque naquele contexto eu tinha um black, né? E aí era muito engraçado ver Eu as lembro, eu lembro. crianças olhando assim, e o professor de black, que não sei o que, era um negócio muito, muito diferente para eles. Então já era assim, representativo na pessoa, em estar naquele lugar. Só que diferente de só ter ali a lógica da melanina, né, a cor, era necessário trazer também a lógica de como eu me tornei essa pessoa, como eu me torno negro dentro do contexto da sociedade. E isso dói. Entender-se negro é entender que existe uma dor. E aí isso vai para a lógica do psicológico, obviamente, mas que vai refletir em como eu via aquele adolescente dentro da escola. Porque eu cheguei na universidade, entendi o que era ser negro, me debruçando ali sobre Neuza Souza, sobre outros autores que estão ali naquele contexto, e aí eu entendi aquilo que eu passava dentro da escola, que tinha a lógica do racismo ali. Óbvio que o que me atravessou inicialmente foi a lógica da homofobia naquele contexto, só que efetivamente ela tinha ali um quê do racismo, porque você era aquela pessoa afeminada dentro daquele contexto, um homem negro, como assim você não está ali performando a masculinidade negra que espera-se de um garoto preto dentro da escola? Porque o garoto preto da escola tem que pegar todo mundo, tem que ser aquele malandrão, que não sei o quê. E você não quer ser isso? Você está performando uma feminilidade? O que está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada com você. Então, eu fui entender isso na universidade. E aí entendi na universidade que meu corpo falava muito. Só que o que eu estava falando? Qual era a voz que eu estava trazendo para esse corpo que estava falando? Então, eu entendi que me tornar negro era necessário naquele contexto. E fui entender como que eu poderia auxiliar meus alunos dentro da sala de aula a entender essa lógica de letramento racial, sejam eles brancos ou não brancos. Porque naquele contexto, eu tinha uma lógica de pensar efetivamente a escola particular, porque eu ainda estava só na escola particular.
E aí parti do princípio de pensar a escola particular, porque era onde eu estava naquele contexto. Então, ainda que eu tivesse ali pouquíssimos alunos negros, ainda que a escola estivesse dentro do contexto de Nova Iguaçu, eu queria pensar como as minhas aulas influenciava ou auxiliava na construção daquelas identidades, porque eu dava aula do sexto ao nono ano para uma escolinha pequena em Nova Iguaçu, particular. Como eu trazer ali um autor negro, trazer uma representatividade diferente de representação, né? Porque não é só você trazer ali o autor, é trazer alguém que fala por si, que traz aquela voz que é necessária pensar criticamente, né? Não é só trazer um personagem negro num quadrinho, não é isso. É trazer ali a reflexão crítica. E como que aquilo podia auxiliar na construção da identidade dos meus alunos. E aí eu lembro muito de uma lógica de que, cara, você já está ali, você é preto, de black, dentro de uma escola particular, aí você entra para a sala de aula só para falar de gente preta. Aí eu lembro de um aluno falando que, poxa, vai o senhor de novo falar de gente preta. Aí eu, cara, quer ouvir sobre gente branca? Abre o seu livro didático. Ali dentro só vai ter gente branca. Então, na minha Perfeito. aula, você vai ver gente preta. O tempo todo você vai ver gente preta. Então, a lógica era como eu me tornei esse professor e como eu achei necessário pensar essa lógica do letramento racial crítico, né? No meu caso e no caso dos meus alunos. Então, pensei naquele contexto em construir esse trabalho a partir desse viés. E a live foi o estopim, assim, como eu consegui unir a lógica de pensar o letramento racial para fora do ambiente escolar, né? Trazendo hip hop, que já era alguma coisa que estava ali dentro do contexto do meu dia a dia, como um dos mentores da Lá na Tampa, né? Do projeto Lá na Tampa. Nós vamos chegar lá no projeto, mas antes eu queria salientar aqui que o Wallace, lá na escola, né, no Colégio Estadual Comendador Soares, tem um empenho muito grande em colocar em prática a Lei 10.639, né, que trata das práticas de diversidade étnico-racial na educação. Inclusive, na nossa escola tem vários cartazes espalhados negando a atitude racista, que é o que a gente busca muito lá na nossa escola, que é inibir, né, e reeducar os alunos nessa prática de respeito à diversidade, de entendimento, que a maioria dessas questões são tratadas por um desentendimento e uma postura, né, europeizada que coloca, né, a cultura que vem de lá como superior, como se eles estivessem à frente na história e como se a história da África, a história indígena, tivesse atrás nesse processo todo. Você estava falando aí sobre a sua criação de identidade, né, sua criação identitária, a sua reconfiguração. Eu acredito que isso, como você falou, foi bem doloroso, porque você se reconfigurar é uma coisa muito difícil, né? Você se reestabelecer dentro de uma sociedade, já você diz aqui a partir dos 19 anos, né? Já é uma vida vivida, né? Já é bastante tempo tendo armazenado conhecimentos, né? Memórias, e foi doloroso, como você falou. E tem uma frase aqui que você colocou na sua introdução da sua dissertação, que é o seguinte: somente aos 19 anos, e na graduação você até falou, compreendi que existiam corpos, sexualidades, subjetividades e identidades naturalizadas no sofrimento, né? Que é exatamente isso que você falou. Agora, eu te pergunto o seguinte: o que tem de baixada nesta frase? Quais as similaridades, né, psicossociais entre você e os seus objetos de estudo na Baixada Fluminense? A gente tem uma visão colonial, né? A gente tem a lógica da colonização que está pairando no pensamento social até hoje. Então, entender o pensamento negro como um conhecimento, né? Não um saber, é um conhecimento, é algo que efetivamente coloca essa população na sociedade e que pensa a sociedade. Então, a lógica, ao pensar ali a minha construção, foi que naquele momento da graduação, eu juro para você, naquele momento da graduação, eu entendi minha identidade como um todo. E isso passa pela lógica física também.
Porque foi o primeiro momento que eu deixei meu cabelo crescer e entender que cabelo era aquele. Porque eu nunca tinha visto a minha imagem com cabelo, porque eu fui criado e ali naquele pensamento de que aquilo não era bom, tinha que cortar. Toda 15 dias eu tinha que cortar aquele cabelo. E nunca me explicaram por que eu tinha que cortar aquele cabelo. O que tinha de errado naquele cabelo. E aí você passa a deixar seu cabelo crescer, isso já com 19 anos, para você entender assim, eu quero conhecer essa pessoa, quero conhecer isso que é parte da minha identidade. E aí você escuta que tá feio, e por que você não faz isso? Por que você não alisa ali? Por que você não faz desse jeito? Por que você não faz de outro jeito? Por que você não corta o cabelo? E aí você deixa o cabelo crescer. Comecei a usar trança, comecei a usar nagô e tal, e aí a lógica do agora você vai ficar usando essas coisas aí de bandido, de pobre, que não sei o quê. E aí você começa a entender que existe uma lógica ali de estereótipo. Existe um estereótipo que você está compondo nesse momento, que as pessoas acreditam que você pertence a esse estereótipo. Ao pensar a Baixada Fluminense, eu penso que a gente normalizou, a gente não, né? A lógica normalizou tanto a Baixada Fluminense na lógica da pobreza, da violência, principalmente a lógica da violência, que você trata a Baixada Fluminense como um ponto violento da sociedade, né? Sim. O que traz daquele lugar, geralmente, quando ele vai aparecer na mídia, né? Isso em telejornal e tal, é através da violência, né? E aí começa a se criar um estereótipo para aquele lugar. E a gente pensa que na Baixada Fluminense só existe violência, né? Aí a parte da cultura, que é onde eu tento chegar no trabalho, que é, olha, a Baixada Fluminense produz cultura desde sempre. A Baixada Fluminense é um ambiente pelo qual a gente luta desde sempre, a lógica da resistência, né? Resiste desde sempre, porque a gente precisa manter uma lógica cultural dentro da Baixada, já que o direito à cidade é negado à Baixada Fluminense, muitas vezes. Porque pensar a lógica, por exemplo, de ir a um teatro, de ir a um museu, de ir a um espetáculo, está sempre muito longe do contexto do morador da Baixada Fluminense. Então, É como sempre eu Rio, né? faço, Rio, Rio. é sempre Rio. E nunca é facilitado esse acesso. Pelo contrário, assim, no sábado, o trem vai parar às 2 horas da tarde. Enquanto para você ir trabalhar, ele funciona até às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Mas no sábado, que é o seu Sim. dia de lazer, no domingo, que é o seu dia de lazer, o trem vai sair de Belfort Roxo somente até às 2 horas da tarde. Então, qualquer coisa que você vá fazer, você tem que voltar antes das 2, né? Então, a lógica é, o que eu faço dentro daquele contexto da Baixada para transformar aquele estereótipo de lugar perigoso. E aí eu penso a lógica da identidade negra dentro desse contexto. Como é que eu passo a identidade do homem negro, que é uma identidade criada para ser o perigoso, né? Porque eu já tive a lógica de passar ao lado de um carro, escutar as travas do carro, alguém atravessar a rua enquanto você está vindo na direção. Então, tem a lógica do homem negro, que é um perigo para a sociedade, desde da Uhum. existência dele até ele procriar, porque ele vai dar filhos negros, né? A gente passou pela lógica do branqueamento, que era a lógica de pensar do esse homem negro é aquilo que a gente não quer na sociedade. Então, a lógica do extermínio da população negra parte desse princípio. A gente quer acabar com esse homem negro de alguma forma. E aí a gente tem a lógica de pensar como eu extermino esse homem negro para a sociedade. Porque a mulher negra ainda pode trazer a lógica da miscigenação, né? E aí esse era o pensamento naquele contexto. Então, pensar a lógica de como eu tenho um ambiente pensado através da violência e do medo, e pensar a identidade do homem negro, que é a mesma lógica, quero pensar a identidade desse homem, para além da lógica do medo e da violência que é pautado pelo estereótipo, é unir essas duas coisas e falar, não, o homem negro não é essa lógica da violência e a Baixada Fluminense não é essa lógica da violência. Então, como que a gente pode mudar esse estereótipo? É através dessas lutas, dessa resistência e mostrar
que dentro do contexto da Baixada Fluminense existe cultura, que dentro do homem negro ele está pensando em masculinidade, ele está pensando em como a sociedade afetou a identidade desse homem, porque a escravidão falsamente acabou em algum contexto, mas obviamente que aqui dentro não tem esse sentido, a gente ainda continua escravizados de alguns pensamentos eurocêntricos e colonialista, né? Por isso que a gente fala muito em descolonização, decolonização, pensar esse contexto decolonial, né, da sociedade. Então, como eu faço para pensar essas duas identidades? Então, é isso que eu trago um pouco ali dentro da dissertação. Como eu penso a identidade desse jovem negro dentro do contexto da Baixada Fluminense, que já se constitui, como eles relatam lá, né, o medo da patrulhinha na esquina, como alguém vai olhar para mim por conta do black, e como a identidade do hip hop vai influenciar nessa identidade deles, né? Como que o hip hop, em suas músicas, em suas letras, vai trazer a lógica da identidade positiva, da busca por uma representatividade positiva, né? Então, basicamente é isso a dissertação, pensar esses dois lugares. E eu, como uma pessoa que nasci em Duque de Caxias, morei em São João de Meriti, hoje em Nova Iguaçu, então estou ali passeando pela Baixada e olhando essa identidade nesses lugares, né? Construindo o meu olhar a partir dessas identidades desses lugares. Você é uma mente pensante que trabalha, né, a questão da resistência negra na Baixada Fluminense e entende, por ter vivido tanto tempo e estar vivendo aqui, entende melhor que muita gente quais são esses dilemas, né? Os dilemas enfrentados pelos jovens negros, que muitos passaram pelo mesmo processo que você passou, muitos passaram por processos até piores, né? De experimentar coisas muito vis, né? Coisas que deixam as pessoas completamente sequeladas devido à intensidade da experiência, né? A violência com a qual vão ser submetidos ou foram submetidos, né? Toda a pressão familiar, né? Que envolve também perspectivas que às vezes não compreende ao entendimento daquela pessoa, né? Os pais ou a família, do que é ser negro, que esse é um processo de construção, reconstrução e desconstrução, como você mesmo fala, né? Aí eu te pergunto, como é que acontece esse processo de construção, desconstrução, reconstrução dessas identidades negras, né? Se tratando de Baixada Fluminense, se a gente compreender que nem todos os agentes que circulam o jovem negro já se apropriaram desses conceitos. Quais são os enfrentamentos que acontecem dentro da própria comunidade negra, dentro dos familiares, dos amigos que não estão inseridos nesse processo de construção, reconstrução e desconstrução? Como é que isso interfere diretamente, né? É um ato de resistência, claro, essa própria reconstrução, mas como é que você vê essa situação? Então, no contexto da masculinidade como um todo, a gente é construído para ser macho, né? Tem a lógica do macho e fêmea, né? No contexto da dicotomia ali do gênero, que existe essa dualidade de gênero ali já antes do nascimento, né? Você precisa saber lá se é homem ou mulher. Hoje em dia tem chá revelação, se vai ser homem, se vai ser mulher e tal. Embora isso se construa socialmente. Então, a partir daquele momento já está sendo construído ali a identidade desse homem, né? Ele vai usar azul, ele vai gostar de tal time, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nasceu, e aí ele tem a lógica de corresponder a essa expectativa. Então, nos relatos que eu trago na dissertação, eles falam muito dessa lógica da expectativa de gênero, né? Você tem que jogar bola, você tem que soltar pipa, você tem que não brincar de boneca, você tem que beijar as garotas. E aí é muito interessante porque eu fui só pensar essa lógica da construção de gênero e de identidade e de racialidade e sexualidade na graduação, na faculdade. Mas escutar esses jovens negros de Duque de Caxias, que estão ali lidando com hip hop, nas rodas culturais de Duque de Caxias, e escutar que eles não
não querem corresponder esse estereótipo de gênero. Que ao ouvir que ele não podia pintar unha, ele virou e falou: não, posso sim pintar unha, por que eu não vou pintar unha? E aí, quando você passa para a lógica da raça, você tem um outro parâmetro de construção de identidade, né? Porque além da lógica da masculinidade, que você tem que ser macho, né? Você tem a lógica da negritude, que paira pela lógica da hipersexualização, do tamanho do pênis, porque você é negão, você tem o pênis de tal jeito. E aí isso constrói a identidade desses jovens negros que se pensam e pensam os seus corpos a partir desse princípio. Não, eu sou preto, eu tenho que ter o pênis grande, eu tenho que ser o pegador, e aí se constrói essa identidade. O que eu falo ali e acredito é que dentro do contexto da educação, do letramento racial, a gente vai desconstruir essa ideia. Não é por aí. Dentro dessa construção de raça, de gênero, de sexualidade, que foi pautada ali através da vivência da infância e da adolescência, existem construções coloniais, eurocêntricas, que foram pensadas para a construção de um homem branco. Porque a lógica, às vezes, paira pelo princípio de a gente tem uma pirâmide, né? E a gente sabe que a última linha dessa pirâmide são as mulheres negras. E quando a gente pensa masculinidade, a gente coloca os homens no topo da pirâmide. Mas os homens não estão no topo da pirâmide, né? O homem branco, cis, hétero, ele está no topo da pirâmide. Então ele passa a ser o imaginário de identidade. A gente quer chegar na lógica do homem cis, hétero, branco, cristão, enfim. E aí, no letramento, né, crítico dessa leitura de sociedade, a gente espera que eles entendam que não, que a gente não precisa estar nesse contexto padrão que foi criado socialmente, né, para pensar essas coisas, para pensar masculinidade, para viver essas coisas, né? Para experienciar essas coisas. Então, quando eu tenho um dos entrevistados, né, que fala que tinha nem 6 anos, 7 anos, uma vizinha pergunta para a mãe se ele era gay, e a mãe pergunta: mas o que está acontecendo? Por que meu filho de 6, 7 anos vai ser gay? Não, porque ele não solta pipa, ele não joga bola, que ele não faz aquilo que os outros fazem naquele contexto. Cada Então, um, ele né? não compreende aquela identidade de gênero que era previsto e esperado para aquele ser humano. Então, eles estão já desconstruindo e construindo uma identidade totalmente diferente, né? Reconstruindo, assim como eu fiz na graduação, mas hoje em dia, muito antes disso, né? Às vezes, naquele contexto que muitas vezes é pautado pela violência, sim, porque a gente está falando de Duque de Caxias, mas não está falando da 25, a gente não está falando do centro de Duque de Caxias, a gente está falando do interior de Caxias, que é do Pantanal lá dentro. Pantanal, né? Então, é isso, é a periferia da periferia de Caxias. Porque Caxias já é periferia, né? Então, a gente pensar nessa lógica é pensar que tem sim um poder paralelo lá dentro, às vezes pautado pelas facções, às vezes pela milícia, enfim. Então, eles estão dentro daquele contexto, não se importando se vão beijar no rosto do outro, se vão passar a noite ali abraçados na roda cultural. Eles efetivamente estão todos os dias desconstruindo essa lógica da identidade que foi construída para eles e reconstruindo novas formas de ser masculino daquele contexto. Porque aquilo que eu falei, eu fui pensar a lógica racial na graduação. E fui pensar a lógica da masculinidade na pós-graduação, no mestrado. Porque até então eu não pensava essa lógica da masculinidade. Porque quando a gente pensa, por exemplo, um corpo gay, muitas vezes as pessoas falam: não, ele é homem, mas esse é gay. Mas o gay é homem e está construindo aquela outra masculinidade que a gente precisa diferenciar
para ter aquela lógica do estereótipo homem. Isso aqui é um homem, não, esse aqui é gay. Para que a gente consiga construir e reafirmar aquela identidade que a gente espera que um homem que nasça com a genital tal cumpra dentro da sociedade. Então, isso é o que eles fazem, basicamente. E é aí que eu mostro que a gente tem evoluído bastante, porque a lógica da identidade fechada que a gente tinha anteriormente, né, do que é ser homem, eles já estão desconstruindo e reconstruindo todos os dias. E isso, nessa construção e reconstrução, tem um agente, né, cultural muito importante no meio disso tudo, lá no Pantanal, né, como você falou. E é o hip hop, o trap, o rap, né, que são formas de trazer a identidade de resistência através da música, né? E como é que é construído dentro desses nichos de hip hop, de rap, trap, né, que está tudo dentro de uma lógica de resistência às imposições do branco europeu? Como é que isso se constrói, reconstrói dentro dessa lógica do hip hop, lá na galera do Pantanal, a partir desse projeto que você estava trabalhando? O projeto em si, ele nasce dessa necessidade cultural naquele lugar. O projeto da La Tampa nasce ali no Pantanal, frente às possibilidades daqueles jovens irem para a violência, né? Eles terem uma fuga, né, digamos assim, daquele contexto violento. Então, o hip hop por si já é um estilo musical, uma categoria musical que já nasce da resistência. E aí, pensar o hip hop dentro do contexto brasileiro é pensar que eles estão ali falando daquilo que aflige aquelas pessoas, né? Falando das coisas que tocam e afetam. E aí, a afetividade em todo sentido, né? O que afeta seu corpo, o que afeta a sua espiritualidade, o que afeta a sua essência, o que afeta a sua mente, enfim. E aí entender que naquele contexto da Baixada Fluminense, aqueles jovens estão começando a rimar e se inspirar num cara, às vezes estadunidense, às vezes não, porque eles têm bastante referência brasileira dentro do contexto do hip hop, né? E aí pensar que essas identidades estão sendo forjadas, né, e reconstruídas através de uma representatividade positiva é pensar que eles estão construindo aquilo que a gente chama de letramento racial dentro da escola, aquilo que a gente chama de antirracismo dentro da escola, aquilo que a gente chama... E, às vezes, é invisibilizado dentro da escola, porque, às vezes, você levar para dentro da escola uma letra do Emicida, por exemplo, as pessoas vão achar meio esquisito. Por que você está trabalhando ali aquilo? E eu já escutei isso, na verdade, já escutei numa escola particular que eu não deveria falar dessas coisas porque não teve caso nenhum na sala de aula. Então, eu não tinha que trabalhar isso. Não aconteceu nada, então por que você está trabalhando isso? Isso porque eu mandei uma letra do Emicida para a escola imprimir para eu trabalhar no outro dia. Então, a primeira coisa que falaram foi: professor, por que você está trabalhando isso? Não aconteceu nada na escola, não é uma matemática, né? E isso, às vezes, às vezes não, a escola contribui para essa retroalimentação do racismo, né? Porque entende-se que não é uma matemática que você precisa tratar no contexto escolar. Ou engloba tudo em bullying, e aí vira tudo uma coisa só, né? Engloba ali como bullying e acabou. Embora as coisas tenham nome... Descaracteriza do ambiente hostil que é o racismo, né? Exato, exato. E aí aquilo tem nome, aquilo é crime, a gente precisa deixar isso claro. Mas não, tem escola que se priva da lógica de falar no racismo em si. E aí a gente chega ao ponto da 10639, porque a 10639 vai fazer 20 anos agora. 20 anos que a 10639 vai fazer. Já evoluímos bastante, mas ainda não se compreende que a 10639 é uma lei para todo o âmbito do currículo educacional.
né? Fica pautado muito na aula de português, história principalmente. História principalmente. É lá que você vai falar de racismo. Isso quando você falar de escravidão. Aí você fala de raça ali e depois segue a vida. Então, não se entende que na aula de educação física é preciso falar, na aula de matemática é preciso falar, porque está na lei, né? E ainda foi atualizada a lei depois para 11.645, que é a lógica de entrar a história e a valorização da cultura indígena. Então, a gente entende desde sempre que o racismo não tinha que estar naquele contexto. Só que esses meninos estão escutando sobre o racismo todos os dias no fone de ouvido. O Emicida, o 50 Cent, enfim, eles estão escutando sobre a lógica de raça e como esses atravessamentos forjaram a identidade desses homens e mulheres, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais a população feminina dentro do contexto do hip hop, né? Como o racismo afetou a construção dessas pessoas. E aí já se cria um outro ambiente dentro daquele contexto que muitas vezes a escola ignora. A escola não leva para dentro da sala de aula, né? O garoto está lá na lógica de pensar essas coisas fora do contexto escolar, às vezes toda noite de sexta, como a gente tinha lá na Tampa, né? Lá na sexta. Ou toda a roda cultural daqui a 15 dias, 20 dias, o cara vai para a praça, ele rima sobre hip hop, e aquilo não vira um contexto dentro da sala de aula. O cara não consegue levar isso para dentro da escola, né? E isso lá na Tampa também faz, que é pensar a lógica desse hip hop dentro do contexto da escola. Então, isso também é uma atuação desse projeto, né? Quando meu irmão e minha cunhada propuseram esse projeto, a gente pensou muito na lógica de como isso tem que ser diferente de só ir para uma praça e cantar hip hop a esmo. Então, o que aconteceu? Esse projeto em si, ele acontecia, né, por conta da pandemia, depois da pandemia ficou um pouco mais fraco, mas ainda assim acontece. Dentro da Praça do Pantanal, antes de iniciar a roda de rima deles, tem uma roda de conversa, e toda a roda é pautada por um tema. Então, já conversamos com aquela população que está ali, e aí abre a possibilidade do cara que está trabalhando na pipoca ali na praça escutar, porque a gente está com o microfone. O moço que está do outro lado da rua no barzinho chegar mais para perto para falar sobre uma experiência dele. E isso está ali. Uma retroalimentação, né? Isso está ali dentro daquele Gera contexto. uma comunidade. Exato. E dentro daquele contexto, modifica a realidade daquela comunidade. Então, já falamos sobre sexualidade, já falamos sobre gênero. No contexto, geralmente agora, né, junho, julho, que começam as festas juninas ali pelo bairro, já levamos a lógica de pensar o contexto nordestino na ideia de migração, né? Como o contexto nordestino afetou a lógica de produção cultural dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, como isso pensa ali essas grandes potências que têm essa migração grande do Nordeste brasileiro. Já pensamos ali a lógica de raça, obviamente, né? Então, eles têm essa roda de conversa, já chamamos algumas personalidades ali acadêmicas, não acadêmicas, do contexto de Duque de Caxias, para sentar com esses jovens do projeto e pensar essas temáticas. A partir dali, geralmente, na roda de rima, esse tema volta a acontecer, porque geralmente eles explicam ali qual vai ser a dinâmica da roda e sugerem um tema para eles rimarem. E aí esse tema vai voltar lá na roda de conversa e eles vão ter que rimar sobre aquilo, então eles efetivamente vão trazer aquilo que eles têm de conhecimento daquela roda de conversa e anterior a isso, que é o conhecimento de mundo desse jovem. Então, não é só um ir para a praça para rimar. Então, isso acabou construindo uma outra identidade naquele lugar e naqueles jovens, que eram temáticas que até então a gente já falou de racismo ambiental dentro do contexto do Pantanal, que é óbvio que a gente precisa falar, porque o contexto da Baixada Fluminense, que a gente olha para todo lado e pensa racismo ambiental, obviamente, porque eles não tinham essa lógica de entender
a lógica da raça Sim. e do meio ambiente, do ambiente em que eles vivem, né? Então, é isso. Como o hip hop surge naquele contexto da Baixada Fluminense para transformar também aquela comunidade como um todo. E você falou aí sobre o racismo ambiental. Eu fiz um bate-papo com o Ricardo Braguelé, né, que é um intelectual aqui da Baixada, que fala sobre racismo ambiental. E se você for reparar, né, as partes da Baixada que mais têm recorrência de enchentes, né, se você for ver os habitantes daquela região, eles são, em sua grande maioria esmagadora, negros e pardos. Né? Isso já é uma evidência gigantesca para a gente problematizar o porquê disso, né? Por que são essas regiões específicas? Por que em determinadas partes que são elitizadas você tem uma grande maioria branca, né? São questões a se pensar. E você falou aí do contexto Isso, de escola... nesse caso, a roda acontece numa praça ali no Pantanal, que muitas vezes não aconteceu por conta da enchente. Então, Olha foi aí. uma roda cultural que aconteceu logo depois de uma enchente, que a gente teve que adiar a roda, e aí trouxemos a lógica de pensar o racismo ambiental e pensar até mesmo a lógica que é mínima, que é o asfalto. Como uma obra para asfaltar uma rua tem um valor X quando é na Baixada Fluminense, o valor Y quando é em Ipanema. Porque o asfalto é diferente. Porque a lógica de asfaltar um ambiente na Baixada Fluminense demanda de um asfalto que vai se deteriorar muito mais rápido. Por isso que a lógica, né, num outro contexto elitizado, vai ser colocar um asfalto que vai durar mais tempo para que a gente não tenha que fazer isso novamente. O lixão de Duque de Caxias, que eles estão ali próximos, né, da realidade do lixão de Caxias. Então, pensar essa lógica do racismo ambiental foi, assim, muito crucial para olhar para o rosto dessas pessoas e é isso, assim. De verdade, isso está acontecendo e eles estão passando isso ali naquele contexto. E você estava falando aí de colégio particular, né? Alguns livros, eu como professor de história, tive, né, contato com alguns livros específicos escolhidos pela instituição, em que tinha um teor muito grande de ensino da cultura negra, né? Da cultura africana. E uma vez eu recebi uma orientação que foi o seguinte: esses temas mais polêmicos aqui sobre as religiões, né? Sobre o universo negro, você não precisa falar tanto não, porque é muito impactante, pode gerar polêmica. Mas é aí que está o lance, né? Gerar essa polêmica é criar uma situação de desconforto naqueles que estão por cima. E faz parte do nosso objetivo enquanto educadores abalar essas estruturas do sistema, que é um sistema opressor, que é um sistema racista, que é um sistema machista. E quando você toca nesses assuntos que são os assuntos que são ditos como polêmicos, é quando a gente tem talvez a maior realização da nossa profissão, que é incomodar. Incomodar o quê? Incomodar a parte da sociedade que, em vigência, é dominante. Né? Em sua grande maioria, homens brancos, héteros, como você citou aí. E quando você traz essa diversidade para o local de fala, quando você dá voz a determinados grupos, você cria uma teia, né, de comunicação que pode engrandecer, né, que pode acrescentar diversas outras identidades e criar ali um novo mecanismo de atuação de resistência. Né? Você tem uma experiência pessoal muito traumática, pelo que eu percebi, em relação à sua família, né? Ao seu pai, que você expôs aqui na sua dissertação. E dentro do hip hop, eu percebi que existe uma questão muito forte sobre a família, né? Sobre como eles se identificam uns com os outros e como eles se apropriam dessa identificação, né, dos quadros que se formam dentro dos movimentos, né, dos representantes, como você citou, o Emicida, né, e milhares de outros que estão dentro dessa lógica, né? E a gente tem a Isa aí, que é uma representante das mulheres, né, que acabou nos últimos anos tendo uma grande representatividade negra, não só no cenário musical, mas
na televisão também, é um espaço importantíssimo a ser ocupado, a aparecer, a falar sobre a negritude, sobre como se pensa ser negro. E aí eu queria que você expusesse agora um pouco mais como funciona essa questão da família dentro do hip hop, como você, lá na Tampa, você identificou essa proximidade e como a sua vida pessoal traz essa experiência e a sua visão diferenciada sobre o que é a família. É isso. O projeto em si, a gente está falando lá na Tampa, lá na Tampa, lá na Tampa, mas o projeto se chama Família Lá na Tampa, né? E aí, pensar essa lógica familiar dentro daquele contexto, acho que está no nome do projeto. É pensar a partir desse contexto da afetividade, né? Em que contexto se constrói essa identidade desse jovem que a gente está atendendo ali naquele contexto do projeto. Muitas vezes a gente pensou no contexto da família lá na Tampa, na interferência que esse projeto estava fazendo dentro do contexto da comunidade. E aí, quando a gente recebe esses jovens e vê e analisa ali o contexto familiar dessas pessoas, a gente percebe essa falta, às vezes, dessa afetividade, né? Às vezes desse entendimento ali da lógica familiar, e a construção da identidade outra, aquela construção da identidade padrão que eles estão fugindo, eles estão reconstruindo ou desconstruindo essa lógica padrão, e muitas vezes a questão familiar vai de encontro a isso, né? Como eu falei anteriormente, o cara vai pintar a unha. A mãe não vai achar isso muito legal, porque na época dela era muito estranho ver um homem com a unha pintada. As relações de sexualidade deles hoje em dia, né? Pensar um adolescente bissexual, um adolescente gay, como ele lida com essa construção com essa sexualidade dentro da construção familiar. Isso é muito complexo naquele contexto da Baixada Fluminense, que ainda pensa de uma forma muito colonial e eurocentrada sobre essas construções de corpo, de sexualidade, de raça e tal. Então, quando a gente pensa a família lá na Tampa, é realmente esse ambiente outro, é tirar eles dessa construção já padrão que está sendo retroalimentada naquele lugar e trazer para outro contexto, né? E aí, pensando o contexto da Baixada Fluminense, a gente tem um padrão familiar outro. Eu, particularmente, né, sou filho de uma relação extraconjugal do meu pai. Não tive a lógica da presença dele ali na minha formação como pessoa, na minha formação, enfim, desde a da infância, né? Ele, um homem preto, retinto, que eu não coloco isso na dissertação, mas eu, pelo menos, não lembro de ter colocado isso na dissertação. Então, não convivi com essa figura paterna, um homem negro, retinto, que eu não lembro, agora eu realmente não lembro, mas que tinha apelido de Fumaça, dentro do contexto ali de onde morava, porque remetia a cor dele, né? Como ele era escuro, e aí o apelido e aquele racismo que hoje a gente compreende, né, como um racismo recreativo, né, que é a lógica de você estar fazendo uma piada com a pessoa, você está ali naquele racismo recreativo. E aí ele é apelidado de Fumaça dentro daquele contexto, não convivo com essa pessoa, mas escuto, obviamente, as referências a esse pai que não estava ali presente. E aí compreende-se que essas crianças, esses adolescentes que estão ali no projeto, muitos deles também não têm esse pai presente, né? E por N motivos, às vezes por lógica da violência dentro do contexto, às vezes pela mesma lógica que eu. Não gosto da lógica de pensar a vivência de uma pessoa negra, obviamente que isso não se transforma em um padrão de vivência de todas as pessoas negras. Mas tudo que eu trago naquilo que eu relato, é óbvio que tem atravessamento de muita gente preta que passou pela mesma coisa, ou até pior, como você falou,
E a gente compreende nesses adolescentes essas vivências, assim, como a interferência ali familiar moldou a identidade dessas crianças e adolescentes, e como a gente está ali como uma fuga, né, como um refúgio para pensar essa identidade de uma outra forma, para pensar como eu me construo eu, né, como eu penso a minha pessoa, a minha identidade em referência àquilo que eu vivi desde sempre, né? Óbvio que eles trazem ali, alguns deles, uma lógica muito precarizada de vivência mesmo, né? No contexto da pandemia, a gente precisou continuar com o projeto de forma online, com as lives, que foi fruto dessa dissertação, porque a gente precisava manter o projeto ativo para que a gente tivesse como auxiliar esses adolescentes, porque no contexto da pandemia a gente conseguiu se inscrever em edital para ganhar bolsas para que eles conseguissem comprar alimentos, a gente conseguiu, no contexto da pandemia, cestas básicas, né, para atender esses adolescentes dentro daquele lugar, porque a gente sabe como eu falei, é uma periferia da periferia. E aí pensar na lógica desses adolescentes no contexto familiar, às vezes é realmente pensar a pobreza, pensar em como eles lidam com aquela identidade e tudo aquilo que eles estão fazendo dentro do contexto de casas de barraco que existem ali no contexto do Pantanal, né? Então, é basicamente esse o contexto familiar que eles estão vivendo dentro daquele ambiente. Então, a família lá na Tampa virou uma outra família. Eles chamam o meu irmão de paizão, chama a minha cunhada de mãezona, porque é entender aquele contexto como uma outra família, né? Aquele ambiente em que ele vai não somente para fazer uma rima, mas também para se constituir identitariamente, para construir aquilo que ele vai compreender a partir dali como uma identidade sua, como uma personalidade, né? E como ele vai lidar com essas identidades, porque é óbvio que aquelas crianças não têm uma identidade, ninguém tem uma identidade só, né? E aí a gente pensar como essas São várias identidades, subjetividades, né? como essas identidades lidam também no retorno, porque às vezes é muito engraçado como um responsável vai até o projeto, vai até a Juliana ou ao Anderson, que são os idealizadores, né, e fala, não, pô, meu filho melhorou muito na escola, porque ele veio para a roda de conversa, e na roda de conversa falaram sobre educação, aí agora ele está fazendo os deveres de casa, está vendo não sei o quê, ou levam as crianças para lá para a lógica de interagir com os outros para que consiga alguma coisa ali naquele ambiente consiga estimular a criança de algum jeito. Porque a ideia do projeto nunca foi somente essa, assim, sempre teve um viés educativo. Porque minha cunhada é formada ela fez curso normal, né? Então, quando ela pensa ali o projeto junto comigo, junto com o meu irmão, é uma lógica pensando educação, pensando como a gente vai transformar através disso. Então, alguns dos adolescentes que a gente tem no projeto voltaram a estudar depois de frequentar a roda, porque tinham parado de estudar ou não iam para a escola e tal. A gente já foi chamado em escola por conta disso, né? Que o cara conseguiu passar de ano, porque voltou para a escola, e isso a gente percebeu logo depois da introdução dele no projeto. Então, a lógica familiar, às vezes, também conversa com essa lógica do projeto. Assim, não, eu quero que meu filho esteja lá, porque eu sei onde ele está. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Por acontecer à noite, a roda de rima e tal, tem uma confiança do você vai daqui para lá na Tampa e dá lá na Tampa para cá. Aí, no final da roda, às vezes o responsável liga, não, ó, ele saiu daqui, que não sei o quê. Porque aquele ambiente, às vezes, é muito hostil. Então, é preciso esses refúgios. E a Lá na Tampa está ali como esse refúgio para aqueles adolescentes, né? O ambiente que vocês criaram é um ambiente alternativo, mas que envolve a educação. Mais um sinal de que nós somos professores quase que 24 horas por dia.
nós estamos aqui, mas estamos sendo professores aqui também, né? Nós estamos passando conhecimento, nós estamos construindo e desconstruindo ideias, nós estamos transmitindo sensações, positividades e resistência também nesse momento aqui. Isso é a atuação majestosa de um professor, né? Isso nos deixa muito orgulhoso, né? Creio que falo por você também nesse sentido. É um orgulho imenso, né, ser professor e poder promover esse tipo de realidade. Esse conceito de coletividade que vocês trabalharam lá na família, né? Família, coletividade. A gente já entende que isso que envolve uma coisa muito maior, uma construção além do sujeito, né? Aquele sujeito subjetivo. Ele tem suas próprias subjetividades, mas ele compartilha de diversas outras coisas, boas e ruins, como você disse. Não é só porque é Baixada Fluminense, são negros, pobres, que vivem no Pantanal, que é uma região que sofre com as enchentes, que sofre com o racismo ambiental, além do racismo estrutural e todos esses problemas que a gente vê na nossa sociedade, né? Mas é um ambiente de resistência, é um ambiente que promove, né, fertiliza o campo para uma atuação mais incisiva contra o racismo. Eu fiquei muito enriquecido ao ler a sua dissertação, muito mais hoje ainda e ouvir das suas palavras, né, tudo aquilo que você orquestrou para estar aqui nos apresentando. Eu te agradeço mais uma vez, Wallace, pela sua disponibilidade, né? A gente adiou aí 2 semanas, né? Mas hoje conseguimos aqui nos encontrar. E eu queria que você deixasse assim, uma finalização de toda essa sua fala, né? E deixasse os seus contatos, as suas redes, que você achar interessante para a galera que quiser saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, enfim. Fica à vontade. Eu quero agradecer novamente pelo contato, né? E pelo convite. E falar que agora a gente precisa fazer uma live lá no meu Instagram. Porque no contexto da pandemia eu fiz lives pra caramba, né? Porque é aquilo que você falou. A gente continua sendo professor o tempo todo. Então, no contexto da pandemia, criei lá as lives do Hora do Intervalo, que eu conversei com alguns professores que eu tinha aquele contato ali no contexto da Baixada Fluminense também. Também pensei o podcast, né, que é o Pode Ler Baixada. Conversei com alguns autores da Baixada Fluminense, então a gente também tem um encontro lá depois para a gente pensar essas coisas. E a lógica foi muito bom para mim pensar a masculinidade dentro do contexto da negritude e me pensar como pessoa, né, como um homem negro dentro desse contexto. Pensar a minha identidade a partir desse contexto. Então, a mensagem seria entender que estamos reconstruindo e desconstruindo essa lógica padrão que sempre existiu, né? que existiu desde sempre, ou que melhor, foi nos incutida desde sempre, e que a gente precisa repensar essas identidades. Essas identidades estão sendo desconstruídas e reconstruídas o tempo todo. E não é um dar voz, que eu acho muito estranho esse negócio de dar voz às pessoas. As pessoas têm voz, a gente precisa ouvir. Então, esse ouvido atento é necessário, né? Ouvir essas vozes que estão há muito tempo falando e que desde sempre são silenciadas. Então, é isso que a gente precisa nesse momento. O meu Instagram é @wallaceprofessor, né? Então, pode me encontrar por lá. E agradeço mais uma vez. Muito obrigado. A galera que quiser acompanhar aí outros bate-papos tipo esse, dá um pulinho lá no canal, né? Só ir lá nas playlists que estão compostas lá. Você vai ter uma diversidade grande de material. Agradeço aí ao Wallace, agradeço a todos e todas que estiveram presentes aí assistindo esse bate-papo até agora. Galera, um abraço, a gente se vê na próxima. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.